Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para trazer a bola à rádio e à casa de todos os que gostam do desporto rei. Comigo tenho Filipe Romão, um nome indissociável do futebol distrital. Passou pelo Grupo Desportivo Portalegrense, pelo Sport Clube Estrela, pelo Benfica, pelo Elvas, pelo Elétrico e finalmente pelo Futebol Clube do Crato, onde terminou a carreira. Hoje, com 42 anos, o Filipe aceitou o nosso convite para vir ao Bola na Rádio e falar sobre uma carreira com mais de 2 décadas. Filipe, boa tarde. Boa tarde, André, e obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Porto Alegre. E falar de uma carreira que foi bastante longa. Como é que começou essa carreira? Foi longa, sim. Começou com cerca de 8 anos, no Grupo Desportivo Portalegrense. Por engraçado. Comecei como guarda-redes, no Grupo Desportivo Portalegrense. Depois tive só um ano. No ano a seguir fui para o Estrela e depois nunca mais parei. Nunca mais parei de jogar a bola. E grande parte da carreira no Estrela? Sim, mais de 50% da carreira foi no Estrela, sim, o meu clube de coração. Disse que tinha começado como guarda-redes. Isso era a posição em que jogava quando ainda jogavam só na rua? Foi por aí. Começou por aí. Eu jogava à baliza, gostava de estar à baliza. E houve um dia um colega meu que me disse: porque é que não vem experimentar? E fui. E até correu bem. Mas não era aquilo que eu queria. Eu queria jogar na frente, queria jogar no... queria marcar golos. E no ano a seguir fui para a Estrela e pronto. E começou aí a minha carreira como atleta. Acabou por marcar golos, mas numa posição mais recuada. Como é que foi? Marquei... Não foi numa posição mais recuada. Eu quando comecei a jogar à frente... Comecei a jogar a ponta de lança. Era essa a vontade, era de marcar gol? Era de marcar, porque eu sempre fui alto e sempre corri muito. E na altura o treinador, que até era o meu pai, aproveitou essa situação. E eu lembro que na primeira época, como infantil, fiz 42 golos. E depois fui recuando. Passei para médio centro e acabei como defesa. Acabei a minha carreira como defesa, mas a posição que eu mais gostava de jogar e que mais tempo joguei foi no meio campo. A posição que mais jogou foi no meio campo? Sim. Como é que foi esse recuo? Acho que foi uma coisa natural. Aconteceu por talvez necessidade do treinador, da equipa. As minhas características adaptavam-se àquelas posições. E foi uma coisa normal. Foi normalíssimo. E deu para continuar a marcar muitos golos? Muitos não, baixei a média. Acho que dava mais a marcar do que marcava, mas sentia-me bem, sentia-me muito à vontade e pronto, e acho que correu bem. Falou aí das tuas características, quais eram? Assim, as mais fortes? As mais fortes eram essas mesmo, era a velocidade, a antecipação e era duro a jogar, sem maldade, mas era duro, era um jogador duro. E daí talvez ter jogado muito tempo a trinco, porque pronto, consegui fazer bem as dobras e ao choque, e não tinha medo. Era assim que eu me sentia bem. Acabou por fazer a formação no Estrela, não é? Como é que foi essa experiência? Quer dizer, foi uma experiência normal. Foi um clube que me ajudou a crescer como pessoa, como jogador, mas acima de tudo como pessoa. Tive a sorte de ter excelentes formadores, excelentes treinadores. Não me quero esquecer de nenhum, porque todos eles fizeram parte do meu crescimento como pessoa e como homem. Não posso deixar de falar do meu pai, do falecido também Carlos Alberto, do Casanova,
pessoas que me marcaram e que estiveram sempre presentes na minha formação, tanto no Estrela como no desportivo. E estou muito grato a eles todos. Nessa altura, o Estrela estava em outros voos, mas apanhou essa altura ou foi quando depois saiu para o Benfica? Eu acho que apanhei a fase inicial, que é a fase de formação inicial do Estrela, a fase em que as equipas estavam a começar a participar nos campeonatos nacionais, o que era muito bom para um clube do interior. E foi nessa altura que eu deixei o Estrela e que fui para o Benfica com 15 anos. Fui campeão distrital. Foi o último ano que eu tive de formação, foi como juvenil, fui campeão distrital. Fui para o Benfica e fui campeão nacional no ano a seguir, também de juvenis. Como é que foi essa experiência no Benfica? 2 anos? 2 épocas? Sim, 2 épocas. Tive 2 épocas. Muito gratificante, muito bom. Muito bom. Acho que foi um prémio por aquilo que eu tinha feito até à altura, na formação, que eu estava a ser seguido já há cerca de um ano e meio, nas seleções distritais. Eu fui 4 anos às seleções distritais, era sub-13, havia sub-13 e sub-15, ainda era sub-12, portanto, ia sempre 2 anos a cada escalão. E no último ano, então, eu fui contactado o meu pai, que eu não sabia de nada do que estava a passar. Fui contactado e fui para o Benfica. Foi uma experiência para a vida, é uma experiência que nos marca, porque jogamos num clube grande, não é? Fiz grandes amigos, fiz grandes conhecimentos, aprendi muito também. E vou recordar para sempre com carinho essa experiência no Benfica. Foram 2 anos fantásticos. Mas quando foi, se calhar não estava a contar serem só 2 anos. Tinha expectativa de mais? Tinha, claro que temos. Nós começamos logo a fazer um filme da nossa vida, não é? Começamos logo a imaginar, mas não foi assim. Não foi assim porque o Benfica, o Sporting, portanto, os clubes grandes normalmente tinham 2 equipas em cada escalão, a equipa A e a equipa B. A equipa B eram normalmente os jogadores de primeiro ano e a equipa A eram os de segundo. Portanto, eu fiz o último ano de juvenil no Benfica, o primeiro de júnior, e quando vou para o segundo ano de júnior foi quando o Benfica mudou de direção. Foi quando saiu o Jorge de Brito e entrou o Damásio, sei que foi assim. E o que é que eles fizeram? Portanto, eu tinha feito os jogos todos, salvo erro, 2 ou 3 jogos que não fiz por lesão, e estava a contar ficar. Mas como houve uma reestruturação ao nível do futebol juvenil, no ano a seguir o Benfica só ia entrar com uma equipa de júniores, porque tinham que reduzir despesas e o clube estava a passar uma fase menos boa. E nessa altura, quem era de fora e quem dava mais despesa ao clube foram esses atletas que eles dispensaram. E na altura senti-me um pouco magoado, porque acho que foi injusto. Nós achamos que é sempre injusto, mas depois a frio analisamos e vemos que realmente se calhar era a melhor solução para o clube. Pronto, encarei isso de uma forma positiva, não me arrependo de nada. Voltei para Porto Alegre, podia ter ido para a Académica, podia ter ficado no Belenenses, não fiquei porque não quis mesmo, porque já estava farto, não era farto, mas saturado daquele futebol, porque aquele já é um nível muito exigente. E voltei para casa e não me arrependo de nada daquilo que fiz. Mas teve a oportunidade de ficar, foi isso? Não tive a oportunidade de ficar no Benfica, tive a oportunidade de ficar... Sim. Não voltar para Porto Alegre? Sim, tive a oportunidade de não voltar para Porto Alegre. Tive a oportunidade de ir para a Académica, de ficar no Belenenses, mas por opção não fiquei porque não quis. Porque é que quis voltar para Porto Alegre? Não sei, talvez também me faltasse o conforto também da família, porque não é fácil. Esteve a viver em Lisboa durante... Sim, 2 anos. Ainda bastante jovem. Sim, com 15 anos. Tive a sorte de ter comigo o Jorge Cordeiro, que também é de cá, de Porto Alegre, e as coisas foram mais fáceis. Mas naquela altura eu tinha 17 para 18 anos, não, e chega porque depois deixei os estudos para trás, tinha deixado os estudos para trás porque o futebol nós treinávamos de manhã, treinávamos à tarde, muitas vezes. Não era só durante a pré-época, era quando era necessário treinar de manhã e à tarde, e deixávamos os estudos de lado, porque era mesmo assim, naquela altura era mesmo assim, agora não é, e graças a Deus que não é assim. E quando cheguei ao final daquela época, disse para mim mesmo que não, que tinha que voltar, que tinha que reiniciar os estudos, porque o futebol não dura para sempre, e eu tinha que ter mais que aquilo.
E essa foi uma das razões pelas quais me fez voltar para Porto Alegre. Foi um golpe duro nas aspirações de um jovem que sonha ser jogador de futebol? É sempre porque nós começamos a idealizar um futuro baseado no nosso trabalho, no nosso valor. Começamos logo a imaginar um futuro e de um momento para o outro esse futuro é-nos arrancado, é-nos cortado. E é um pouco duro, Mas tudo se ultrapassa porque depois, também com a idade, não ultrapassei logo, foi um pouco difícil, verdade seja dita, mas depois com o tempo nós começamos a olhar para trás e ok, tinha que ser assim, e se tinha que ser assim, ok, fiquei conformado com a situação. O Jorge continuou lá na altura? Sim, o Jorge continuou e teve um percurso muito lindo no Benfica. Acho que foi quando o Benfica iniciou com a equipa B. Acho que foi dos primeiros clubes a iniciar com a equipa B e o Jorge fez parte desse plantel. Dali, salvo erro, acho que foi para o Algarve, para o Portimonense, eu não sei, ou para o Olhanense, não sei precisar. E ficou sempre ligado ali ao Benfica, tanto que ainda hoje ele está ligado ao Benfica. E ainda bem para ele. E correu tudo bem. Para ele correu tudo bem. Que outros nomes é que figuravam nas equipas em que jogou? Começando pela baliza, o guarda-redes Veiga, que jogou muitos anos ainda no Alverca, o Veríssimo, que é hoje o treinador adjunto do Bruno Lage no Benfica, o Edgar, Edgar Pacheco, angolano, que ainda pertenceu ao plantel sénior do Benfica, e outros nomes que depois vieram a dar cartas no futebol nacional, nas segundas divisões. Tive o prazer de conhecer gente muito boa e bons jogadores que deram muito ao futebol nacional. Havia muita qualidade nessa altura? Havia. Aliás, ainda hoje há muita qualidade, embora os tempos sejam diferentes, mas continua a haver qualidade. E nessa altura havia muita qualidade. Eu joguei contra o Dani, que está no Sporting, e via-se quando havia esses derbys, realmente a qualidade vinha de cima desses jogadores. E os derbys eram bastante intensos, como hoje ainda são. Mas naquela altura acho que eram diferentes. E havia bastante qualidade e ainda bem. E competitividade interna também? Sim, havia muita, como pode calcular. Tínhamos um plantel de 25 jogadores, 25 atletas, e por semana, não quero estar a mentir, mas cerca de 30, 40 novos atletas iam treinar ao Benfica. E se fossem melhores, eles ficavam e nós possivelmente iríamos sair, como acontecia. Entretanto, dá-se o regresso a Porto Alegre, logo com a intenção de jogar a bola, de continuar a jogar a bola. Sim, a intenção foi sempre essa, foi sempre jogar a bola. Eu vim do Benfica, vim para Porto Alegre e vim para o Distrital, não é? Eu sabia para o que vinha, porque o foco principal nessa altura depois era dar continuidade aos estudos. Mas eu sabia para o que vinha e não me arrependo. Eu só me arrependo daquilo que não faço. E voltou a estudar? E voltei a estudar, continuei a jogar a bola no Distrital, que o treinador ainda era o falecido professor Moura. Joguei pouco, porque o Estrela, vi para o Estrela. O Estrela nessa altura tinha uma excelente equipa, jogadores bastante experientes, eu na altura tinha 18 anos, não era fácil, mas não me arrependo de nada. Teve que reconquistar o seu lugar? Tive que reconquistar, porque venho de um mundo diferente, de uma realidade diferente, a jogar sempre em relevados, o que era normal, e deparo-me com uma realidade que eu já tinha esquecido, não é? Que era o pelado, o Distrital, o choque, a experiência de jogadores mais velhos, e isso teve ali abanou-me ali um bocado, e ainda bem, porque me fez acordar para a vida, e pronto, e a partir daí fiquei sempre ligado à Estrela, e foi sempre a subir. Vamos então falar desse período. O que é que foi conquistado nessa altura? Que boas memórias é que guarda desses anos? Acho que primeiro é a convivência com os mais velhos. Pessoas que eu tinha visto jogar quando tinha 7, 8, 9, 10 anos, e de um momento para o outro estar ali a jogar com eles, a partilhar o mesmo balneário, é uma excelente experiência, não é? E depois foi o fato de logo nesse ano termos sido campeões distritais. Acho que foi o período de mudança do Estrela,
nesse ano foi o aproveitamento de vários jogadores que vinham das camadas jovens no distrital de séniores. Salvo erro, éramos 6 que o Estrela aproveitou das camadas jovens e foi criando ali uma base para os anos que vieram a seguir, porque o Estrela subiu e depois tivemos alguns anos na terceira divisão e inclusive na segunda divisão. Sendo a base, não vou dizer a base total da equipa ou a espinha da equipa, não vou por aí, mas era baseado em jogadores que vinham das camadas jovens. 6 ou 7 jogadores, não sei precisar já, se éramos 6, se éramos 7, mas o Estrela começou ali a construir algo mais para o futuro e que pudesse sustentar a equipa nas terceiras divisões e nas segundas, e foi isso que aconteceu. Nessa altura havia muito carinho por parte da população? Havia, notava-se. O campo não estava completamente lotado, mas estava cheio, estava sempre bem composto. E mesmo na rua, e é sempre bom para um atleta, e principalmente nós que éramos da terra, era gratificante, porque as pessoas conheciam-nos e nós contribuíamos para isso em campo, dávamos tudo aquilo que tínhamos, porque sentíamos a camisa, sentíamos o clube talvez de maneira diferente dos outros atletas que vinham de fora, não é? E era muito gratificante ter esse reconhecimento pela parte dos habitantes de Porto Alegre. Foram quantos anos seguidos nessa segunda fase? Salvo erro 7 anos. Eu tive 7 ou 8 anos seguidos no Estrela. E depois essa ligação terminou. Terminar é uma palavra assim um pouco forte. Não é terminar, mas foi interrompida porque a minha vida, eu tive que optar pela outra parte, que era a vida profissional, e ficou um pouco não é comprometida, mas ficou em pausa essa ligação com o Estrela. Porque o Estrela estava na segunda divisão e eu não, de maneira alguma, podia... Estava na segunda não, peço desculpa, estava na terceira divisão. E eu não podia treinar dentro daqueles horários e pronto, interrompi aquela ligação com o Estrela e fui para o rival, fui para o Desportivo, porque me deram essa possibilidade de continuar a praticar futebol. O Estrela tinha uns objetivos diferentes daqueles do Grupo Desportivo Portalegrense. O Estrela queria subir e acabou por entrar para o Guinness nesse ano. E eu fui para o Desportivo e dei continuidade dentro daquilo que me era permitido em termos profissionais, dei continuidade ao futebol. Já estava a trabalhar nessa altura? Não, tinha iniciado o curso de formação aqui em Porto Alegre, na Guarda Nacional Republicana, e não me era permitido treinar às 4 da tarde, por exemplo, quando as aulas só acabavam às 5, 5 e meia, só me era permitido treinar depois. E o Grupo Desportivo Portalegrense deu-me essa oportunidade de treinar, porque era às horas que eles treinavam, e eu juntei-me ao Grupo Desportivo Portalegrense sem nenhum medo, sem nenhum receio. Nessa altura dava para viver do futebol, não era? Dava. Eu costumo dizer, eram tempos diferentes, não é? Se nós ouvimos uma pessoa agora muito mais velha que eu, vai dizer que na altura dele é que era bom e que os tempos eram diferentes, e isto é normal. Mas realmente naquela altura dava porque havia... As empresas apoiavam os clubes, a Câmara apoiava os clubes, porque cada vez mais os clubes têm que ser apoiados pelas câmaras. E nessa altura acontecia isso. Não dava para viver muito bem, mas dava para viver bem do futebol. Uma pessoa que se dedicasse só e que fosse profissional de futebol, porque havia profissionais na terceira divisão, fazia uma vida tranquila. Mas nessa altura percebeu que tinha que tomar uma decisão para garantir a sua sustentabilidade depois do futebol, não é? Claro. O futebol tem um limite, né? Tem um prazo. Ou nós temos a sorte de depois seguir a carreira de treinador, e por isso depois temos que abdicar de muitas coisas, nomeadamente se calhar talvez sair da nossa cidade e ir para outra cidade, mas para quem não tem essa aspiração, se calhar tem que começar a pensar de outra maneira, ok? Tem que colocar os pés bem assentes no chão e tem que preparar o meu futuro, porque o futebol não vai durar para sempre, e tenho que garantir que tenho um trabalho para sustentar a minha família e para viver. Ok, muito obrigado. Estamos a terminar esta primeira parte. Voltamos já de seguida, depois de uma breve pausa para compromissos comerciais. Até já. Até já. Bola na Rádio. Olá, boa tarde. Estamos de volta para esta segunda parte do Bola na Rádio. Hoje com o Filipe Romão, antigo jogador, que vem-nos falar da sua experiência. Falou há pouco nas seleções, na passagem pelo Benfica.
o tempo que teve no Estrela, muitas amizades, né, foram criadas, muitos laços. Sim, muitas. Foram muitos clubes, foram muitos grupos, pessoas diferentes em todos eles, mas muitas amizades, E acho que no fundo o futebol é isso que nos dá. São as amizades, amizades que duram até hoje e que espero que durem até ao final da minha vida. Amizades e experiências. Falou há pouco, estávamos a falar há pouco da passagem pelo Benfica, mas ao longo de toda a carreira, jogadores assim que o tenham marcado, pelo talento, pela personalidade. Houve vários. Em Porto Alegre nós tivemos e temos jogadores com grande qualidade. Eu tive o prazer de poder jogar com o Zé Monteiro, por exemplo, Luís Nabais, o próprio Pedro Canário, o Sorna, pessoas do meu tempo, atletas do meu tempo, pessoas por quem eu tenho muito respeito e um agradecimento muito grande por terem feito parte do meu crescimento como pessoa e como homem. Óbvio que me vou esquecer de muitos, porque foram muitos atletas. Talvez em Porto Alegre aquele que mais destacasse, e eu já apanhei numa fase descendente da carreira, foi sem dúvida o Zé Monteiro, um jogador muito completo. Atletas que tenham jogado, que sejam de fora, que tenham jogado aqui comigo, que tenham partilhado o balneário comigo, lembro-me do Loceiro, um central que esteve muitos anos no Alcaíns e que jogou aqui em Porto Alegre, um jogador fora de série. E adversários foram muitos. Lembro-me do Ramon, por exemplo, que era um jogador que era ponta de lança, que jogou no Naval 1º de Maio, salvo erro, na Covilhã. Eram jogadores duros, difíceis. Um Paulo Brás, que infelizmente já partiu, um extremo, que jogava aqui na zona de Castelo Branco, no Alcaíns, ou no Alcaíns muitos anos. Jogadores muito difíceis de marcar. E entre outros, foram vários, foram muitos anos, foram muitos jogadores, muitos adversários que foram defrontados, cada um com as suas características, uns mais fáceis de marcar, outros mais difíceis. Não sei dizer mais que estes, porque não me lembro dos nomes, mas aqueles que mais me marcaram efetivamente foram estes. Seguiram-se depois experiências no Elvas, no Elétrico, no Crato. Como é que foi também? Foram experiências mais curtas, não é? Mais curtas, sim, mais curtas. No Elvas tive 2 anos, eu e mais um grupo de colegas aqui de Porto Alegre, Pedro Ramos, o Luís Ricardo, mais conhecido por cientista, com o treinador Vítor Nozes. Tivemos 2 anos no Elvas, acho que fizemos uma excelente campanha em ambos os anos. Ficámos, salvo erro, em 6º e no outro em 7º lugar. Foram experiências curtas, mas enriquecedoras. Depois seguiu-se o Elétrico da Ponte Sor, mais um título, juntar àquele que já tinha ganho no Estrela, de campeão nacional, da 3ª divisão. Aí só tive um ano porque lá está, por motivos profissionais não me permitia ficar por uma 2ª divisão, mas foram experiências muito enriquecedoras e que eu agradeço a oportunidade que tive de poder ter jogado nesses clubes. Depois terminou no Crato. Terminei no Crato. No papel terminei no Gafetense. Mas não cheguei a fazer nenhum jogo pelo Gafetense, porque na altura já não me sentia, não capaz fisicamente, mas psicologicamente já não me sentia capaz de enfrentar mais uma época. Mas oficialmente acabei no Crato. Estive, salvo erro, 3 anos no Crato. Também 3 anos muito bons, com gente fabulosa, uma direção fabulosa, e que eu agradeço também a oportunidade que me deram de poder ter estado naqueles grupos. Que idade tinha quando deixou de jogar? 35 anos. Tinha 35 anos. Eu já tinha colocado na minha cabeça, já tinha dito à minha esposa que queria deixar o futebol. E daí não ter depois continuado no Gafetense, porque eu já tinha posto na minha cabeça que ia deixar, quando acabasse a época no Crato, ia deixar efetivamente jogar a bola.
Depois surgiu este convite e eu ainda vacilei ali um bocadinho, ainda fui, mas depois do segundo treino, quando cheguei a casa, não, chega. Disse que fisicamente ainda se sentia bem. O que é que no psicológico o impedia o desgaste de muitos anos? É isso? Sim, o desgaste. Porque eu sempre tive aquele nervoso miudinho. Acho eu e todos acho que é assim. Temos sempre aquele nervoso miudinho. E quando se deixa de ter esse nervoso miudinho, alguma coisa não está bem, não é? E foi isso que aconteceu comigo. Aquele nervoso miudinho, mesmo nos treinos, desapareceu. Talvez porque eu, no meu subconsciente, já tivesse colocado aquela data limite para acabar o futebol. E quando esse nervoso miudinho não está presente, alguma coisa não está bem e pronto. E o melhor seria não continuar, acabar de uma maneira positiva, como acabei no Crato, do que acabar numa maneira talvez menos positiva, de certeza absoluta que era isso que ia acontecer no Cafetense. E sente-se bem? Foi fácil deixar de jogar futebol? Assim. Nunca é fácil. Acho que nunca é fácil, porque são muitos anos e o futebol é um vício. É um vício como outro vício qualquer. Eu lembro-me de estar aqui nas piscinas e só o cheiro da relva me fazia confusão. Só o cheiro da relva me fazia confusão, porque estava no mês de se iniciar a pré-época, quando se iniciam as pré-épocas, de ver colegas meus que estavam ali, que tinham continuado a jogar a bola, saírem para irem treinar, e eu ia ficar ali. E aquele cheiro me fazia confusão. E não foi fácil. Não vou dizer que tenha sido fácil, porque não foi. Nunca é fácil. Acho que quem acaba uma carreira com tantos anos não pode dizer que seja fácil. Porque não é. Nunca é. Como é que se combate? Ainda joga futebol? Não. Por incrível que pareça, não. Eu tive muito tempo sem jogar. Quando acabei de jogar a minha carreira como atleta, tive cerca de 4 anos sem tocar numa bola. Vi 1 ou 2 jogos de futebol aqui no nosso distrital. E depois, infelizmente, passado esse tempo todo, fui jogar e lesionei-me no joelho. E deixei mesmo de... Acompanho jogos de futebol, como é óbvio, porque gosto. Mas praticar, ou mesmo a vida de treinador, que alguns ex-atletas depois levam, nunca senti essa necessidade. Essa era uma das questões que tinha para fazer. Nunca equacionou? Não, nunca equacionei, porque jogar é uma coisa, treinar é outra. Eu nunca me vi no papel de treinador. Nunca me vi, porque são funções completamente diferentes. Não quer dizer que eu não fosse um bom líder ou que não pudesse ser um bom treinador, mas nunca estive para aí inclinado. Nunca teve nos meus objetivos ser treinador de futebol ou continuar ligado ao futebol de alguma maneira. Nunca pensei a fundo, nem nunca teve nos meus objetivos. Se tivesse, talvez tivesse arriscado, sim, mas como nunca teve, não senti essa necessidade. Entretanto, foi para Lisboa outra vez? Fui para Lisboa por motivos pessoais e profissionais, que acabámos por ir para Lisboa, e onde estou agora. Isto é assim, a vida é mesmo assim, a vida dá voltas e voltas, e voltei a Lisboa. Hoje está aqui connosco, sente saudades de Porto Alegre? Claro que sim. Eu sou um Porto Alegre, sou alentejano. Gosto muito de Porto Alegre, gosto muito do cheiro, gosto muito das pessoas. Gosto muito de cá vir, porque esta é a minha cidade. Esta cidade que me viu crescer, e gosto muito de cá vir. E acompanha o futebol distrital? Não acompanho tanto como gostaria. Sei que atualmente tem menos equipas, mas sinceramente eu não acompanho. Não tenho acompanhado o distrital de Porto Alegre. Vive uma realidade, acompanha mais a nível nacional? Sim, acompanho sim. Só a nível nacional não tenho aquela curiosidade de ver as equipas aqui do Distrito de Porto Alegre como de outro distrito qualquer. Acompanho o futebol nacional e chega. Quando foi para o Benfica, o Benfica é o clube do coração? É. O que tornou a experiência ainda mais... Sim, mas isto é engraçado. Eu, quando fui para o Benfica, anteriormente eu tinha recebido um convite do Sporting,
Eu não soube mais tarde, porque o meu pai sempre protegeu dessas situações. Eu tinha recebido uma carta do Sporting a solicitar que eu fosse lá treinar, fazer testes. E o meu pai respondeu, e depois mostrou-me mais tarde essa carta, respondeu-me que eu, na data que o Sporting pretendia que eu lá estivesse, ia estar ao serviço da Seleção Nacional. É engraçado, porque o Sporting nunca mostrou interesse em que eu assinasse, mas sim ia fazer testes, enquanto que o Benfica já me seguia há algum tempo e pediu logo que eu assinasse pelo Benfica. E daí ter assinado pelo Benfica, porque se fosse numa questão de igualdade, se os dois tivessem mostrado interesse, eu na altura talvez tivesse ido para o Sporting, por ter sido o primeiro clube a mostrar interesse. Não ia seguir a parte clubística, não ia seguir o coração. Na altura talvez o Sporting tivesse uma aposta maior na formação. Não, era ao contrário. Eu lembro que no Sporting, o centro de estágio do Sporting não é o que é agora, como é óbvio, nem o do Benfica é o que é agora, mas acho que na altura o Benfica tinha melhores condições, porque os quartos no centro de estágio do Sporting eram 6 ou 7 atletas por quarto, enquanto na Luz, no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz, éramos 2 por quarto. Era diferente, as condições eram diferentes. Qual foi o clube onde gostou mais de jogar? Pergunta difícil. Foi o Estrela. Por tudo aquilo que o Estrela representa nesta cidade, por tudo aquilo que o Estrela me deu enquanto pessoa, por tudo aquilo que o Estrela me ajudou a construir enquanto jogador. Se não fosse o Estrela, eu talvez não tivesse chegado onde cheguei, não é? E é o Estrela, sem dúvida. Estrela que este ano comemora o centenário. É verdade, 100 anos. 100 anos de Estrela. Há uma questão que eu gosto sempre de colocar, e há sempre temas engraçados, histórias insólitas, coisas divertidas que se possam trazer para aqui, para este programa, e eu acho que enriquece o Bola na Rádio. Se tiver alguma para partilhar connosco. Tenho, é assim, 95% das histórias não as vou contar porque não posso contar. Sim, mas temos histórias engraçadas. Lembro-me de uma vez irmos jogar ali perto de Fátima. Não sei já precisar onde. E infelizmente alguém marcou o almoço antes do jogo para Fátima. E foi no dia de Fátima, no 10 de maio. Portanto, conclusão, tivemos que nos equipar no autocarro, chegámos quase 1 hora depois do início do jogo e acho que ganhámos 2-1, mesmo assim acho que ganhámos 2-1. Essa foi uma das histórias engraçadas e caricatas, porque acho que nunca me tinha acontecido uma situação dessas. Uma outra foi no final de um jogo, tínhamos ido jogar ali para o norte, não sei onde também. E vínhamos todos amassados no autocarro, uns a fazer gelo, os outros a jogar às cartas, os outros a dormir. E vamos a passar uma passagem de nível. E o que é que acontece? O autocarro fica parado porque havia carros à saída da passagem de nível. O autocarro fica mesmo parado no meio da passagem de nível. E nós começamos a olhar para o lado esquerdo e começamos a ver o comboio a vir lá ao fundo. As cancelas a fechar. Bom, eu não sei, aquilo foi 2 ou 3 segundos, quando olho para trás, aqueles que estavam a fazer gelo, os outros que estavam a dormir, já estavam na porta de saída da frente. De repente tudo ficou bom e já estavam todos na porta de saída e felizmente correu tudo bem. Depois o autocarro foi para a frente ou para trás? Foi para a frente, com muito cuidado foi para a frente e conseguimos sair daquela situação. Temos N histórias, dava para fazer um livro, e como eu digo, só quem está neste mundo, no mundo do futebol, só quem divide o balneário com outras pessoas é que sabe aquilo que eu estou a falar. Como eu digo, 95% ou 90% das histórias não as posso contar porque isto faz parte. Mas que dava para fazer um livro, não tenho dúvida. A todos os convidados, todas as pessoas que aqui passaram, se lhe perguntar isso, todos lhe vão dizer o mesmo. Quase dá para fazer um livro, porque são tantas histórias, são tantos anos, que dava para fazer mesmo um livro. É isso que os jovens procuram quando começam a jogar a bola, ou isso aparece como consequência? Isto aparece como consequência. Aparece mesmo como consequência, porque um jovem, quando chega a um balneário, primeiro tem que se ambientar, e os mais velhos servem para isso, servem para integrar os jovens nos plantéis, e depois isso vai aparecendo, isso aparece por acréscimo.
essas vivências, essas histórias, isso vai aparecer por acréscimo, porque vão obrigatoriamente aparecer, porque vão haver situações ao longo da época ou das épocas que depois vão marcar esses jovens, não é? Isso vai ficar para sempre. É mais fácil prometer uma vida, não, mas uma carreira cheia de boas experiências e bons momentos do que uma carreira de sonho como alguns procuram. Acha que essa pressão de olhando para os exemplos que, por exemplo, a nossa seleção tem neste momento, acha que os jovens vão à procura dessas glórias? Talvez. E é legítimo, não é? É legítimo, exatamente, é legítimo, porque eu acho que isso é o culminar acho que isso é o ponto alto de qualquer atleta. E todos ambicionam com isso. Por muito que digam, não, mas gostavam de experimentar, nem que fosse só um dia. Mas é muito difícil, não é fácil. Não é fácil chegar àquele nível. Eu costumo dizer, o difícil não é chegar lá. O difícil é manter. Porque eu acho que chegar lá, se houver dedicação, se houver sorte, porque a sorte também faz parte. A sorte faz parte da sorte. Não é difícil chegar lá. O difícil depois é manter. Mas acho que todos os jovens acabam por ter essa perspectiva de futuro. E temos que ser sinceros, e é mais fácil isso acontecer no litoral do que no interior. Nós aqui estamos um pouco esquecidos. E se no litoral, às vezes, ou nas grandes cidades, se a sorte faz parte, aqui tem que fazer parte a triplicar, não é? Se bem que hoje já é mais fácil, porque temos olheiros do Benfica, temos olheiros do Sporting, pessoas que trabalham para a Associação de Futebol Porto Alegre, para a Associação de Futebol de Évora, e que servem de olheiros. Mas mesmo assim não é fácil. Não é fácil chegar lá. Há pouco estávamos a falar também dos dramas da interioridade. O despovoamento e a falta de empresas é que está a condicionar a evolução do futebol neste momento? Sim, o futebol tem que andar, as empresas e o futebol têm que andar de mãos dadas. E eu lembro-me quando comecei que era assim, que se não fosse dessa maneira, nem o Estrela nem o Porto Alegrense tinham jogado na terceira divisão, nas segundas divisões, porque cada vez mais é necessário haver investimento por parte das empresas. Óbvio que agora isso não acontece. Não acontece por vários motivos. Pelo estado do nosso país, por tudo, não é? Por tudo. E talvez isso condicione os clubes. E temos o exemplo do Mosteirense, salvo erro, é a segunda vez que é campeão e que não pode participar no campeonato nacional. Por isso mesmo, não é? Porque não há apoios, não há verbas e é preciso dinheiro. Não estou a falar de dinheiro para pagar aos atletas, porque isso já é quase irrisório no nosso distrito, mas para as viagens, para a alimentação, porque jogar num nacional não é fácil e acarreta muitos encargos para os clubes, e os clubes infelizmente não têm essa possibilidade e dependem cada vez mais das câmaras e das empresas. E Porto Alegre, no distrito de Porto Alegre, está muito carente dessas situações, tirando uma ou outra empresa que ainda vai ajudando e auxiliando os clubes. Mas essas empresas não podem ser sempre as mesmas a ajudar os clubes, não é? Tem que haver mais empresas, mas isso não acontece, não é? Não acontece, também pelo estado em que o nosso país está, e isso reflete-se depois no futebol. Estamos já a entrar numa fase final do programa. Que mensagem é que deixa aos jovens que estão a iniciar agora uma carreira no futebol? É assim, acima de tudo que se divirtam. Acima de tudo que se divirtam, mas que façam as coisas com profissionalismo. Mesmo sendo amadores, o profissionalismo acho que tem que estar inerente, tem que ser um fator inerente à situação, que aprecie em cada momento e que deem o máximo e que se divirtam, acima de tudo que se divirtam e que sejam felizes. Ficou alguma coisa por dizer ao longo deste programa? Não. Alguma coisa que queira partilhar connosco? Possivelmente
alguns agradecimentos. Eu vou-me esquecer, como disse há pouco, possivelmente vou-me esquecer de muita gente que foi importante na minha carreira. Mas acho que me falta um agradecimento. Eu acho que nunca tive a oportunidade de dizer isto. Na altura em que eu fui internacional pela primeira vez, o meu treinador na altura era o Casanova. Eu acho que eu nunca lhe agradeci isto. Ele mais a esposa foram de propósito ao Algarve, suportando tudo do bolso deles, só para me ver jogar e para me acompanhar. Acho que me faltou esse agradecimento e acho que eu devo ao Casanova. Muito obrigado. Nós agradecemos também a disponibilidade por ter vindo ao Bola na Rádio. Espero que tenha gostado da experiência. André, é sempre um prazer. Eu é que agradeço o convite e desejo o maior sucesso. Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, às 19h na quinta-feira, na Rádio Porto Alegre. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.